Oi pessoal do IndyCast Brasil, tudo bom com vocês? Fábio Mota. Estamos aqui para mais uma super quarta, mais uma programação especial do IndyCast Brasil. E antes de eu começar a falar o que a gente realmente tem proposto para conversar, que é lembrar mais uma temporada da IndyCar, dessa vez lá em 1993, em especial com alguns dos Lolas que correram naquele ano, e falar um pouquinho daquela temporada, só queria refazer aquele reforço com vocês. Eu estou pedindo aqui o seu like, o seu compartilhamento desse e demais programações do IndyCast Brasil. E também eu estou pedindo, pessoal, de boa, ajuda a gente. A gente agora, nesse momento que você está assistindo essa programação, nós já finalizamos a nossa terceira jornada em Indianápolis. Me arrisco a dizer que não vai ser a última, mas o futuro somente a Deus pertence. Então, pessoal, material exclusivo, pesquisas, documentários, vocês vêm aqui. Então, eu venho pedir esse apoio para vocês. Ninguém está pedindo nada financeiramente, valeu? Então, C, curta, comente, compartilha. É muito importante para a relevância do canal, além do sininho de notificação e também inscreva-se. Tudo gratuito. Valeu? Então agora, pessoal, dito feito o recado, vamos falar sobre a nossa querida Fórmula Indy na época IndyCar World Series 1993. Não dá para começar a falar de 1993 sem voltar um pouquinho ali no outono de 1992, onde a gente tinha o anúncio de Nigel Mansell deixando a Williams, então campeão do mundo, para correr na Newman Haas, Michael Andretti fazendo um caminho quase o contrário, deixando a Newman Haas para atravessar o Atlântico e ir para a Fórmula 1, enquanto o Mansell teve muito sucesso, o Michael a gente já falou em alguns momentos aqui o que houve, né? Enfim, mas também é importante lembrar que algumas marcas estavam se desfazendo na história da categoria. Quem não lembra do Jim Trueman e o seu projeto da True Sport, que lançou um piloto extremamente qualificado e vitorioso, o então campeão da temporada anterior, eu falo do Bob Rahal. Bob Rahal teve muita força, muitas vitórias, muito sucesso dentro da equipe do Jim Trueman, a True Sport. Então, em um determinado momento, eles decidiram fazer o seu próprio chassi, não teve grande progresso. O Scott Pruitt ia ser o piloto-chave desse processo de desenvolvimento. Ele sofreu um acidente, Raul Boesel pegou a bomba de assumir e depois o Scott Pruitt volta para o projeto, mas ao final do ano, ao final da temporada, ele é demitido porque a equipe fecha as portas. A equipe Rahal assume os ativos da antiga Truman Sport, até porque também o Jim Trueman já tinha falecido de câncer, então a família não quis mais seguir com esse aspecto. E como eu já falei aqui, a família Trueman tem uma representante dentro da Penske. Sim, a esposa do Tim Cindric é da família Trueman. Então o Austin Cindric carrega um pouco desse sangue. Mas voltando a 1992, a Rahal dispensa o Scott Pruitt porque ele ia entender que ia ficar só com um carro apenas. O A.J. Foyt faz uma operação extra. A King reduz completamente até desaparecer também. Mas assim, é importante falar que em 1993, o grande foco do cenário, com todo respeito aos demais, não era ninguém mais, ninguém menos do que Nigel Mansell. E era natural. Aquela teórica boataria que surgiu, que Ayrton Senna poderia ter entrado num terceiro carro da Penske, nunca se provou real. Uns dizem que sim, uns dizem que não. Mas isso aí basicamente não existe. Como eu já falei aqui em outras vezes, a Reiner, ela começou a ser falada ainda também em 1993, tanto que a Chip Ganassi assume o controle das operações como uma primazia, uma prioridade, vamos dizer assim. Mas 93 eu posso dizer para vocês, fora isso, foi o último grande ano da Lola. 94 a Penske dominaria, 95 a Reiner já estava começando a mostrar as cartas e mostraria isso até 2001. Com um brilhareco ou outro ali, mas sem nada grandioso da Lola. E somente ia ter muito sucesso a partir de 2002, numa Champ Car já acabada, uma kart destruída, e enfim, a Dallara hoje que eu uso com muito orgulho dos meus amigos, representando com muito sucesso a IndyCar. 1993, depois desse preâmbulo todo aqui, é uma categoria, uma temporada muito dividida. Por que eu falo isso? Foram 16 corridas, 8 vitórias da Penske, 5 com Paul Tracy, e 3 com Emerson Fittipaldi, inclusive as 500 milhas de Indianápolis, que a gente já falou por aqui. Impossível não lembrar desse carro maravilhoso, que era o PC22, que venceu 8 das 16 etapas, mas não foi nem tão longe o carro que poderia ter disputado um título de uma forma mais clara. Isso a gente já falou em outros programas, era só um lembrete aqui para fazer essa análise.
Então vamos lá, 1993 nós tivemos um campeonato bem empolgante, bem focado, principalmente ali entre a Newman Haas e a Penske, e eu posso dizer de uma coisa muito clara, foi um campeonato muito legal, foi muito bacana mesmo. Nigel Mansell venceu 5 corridas, o Mario Andretti venceu 1 corrida, o Danny Sullivan venceu 1 corrida e o Al Unser Jr., como sempre, em Vancouver, ele venceu ali também. Então foi a última vitória dele na Gales, depois ele voltaria lá pelo ano 2000, mas numa situação totalmente diferente. E também é importante considerar que Nigel Mansell dominou o campeonato, e por incrível que pareça, ele teve mais sucesso nas corridas em oval do que nos mistos, e todo mundo falava que os ovais seriam um grande contrapé para ele, mas não foi bem assim não. Ele já começou o ano vencendo na Austrália, então assim, já foi dos pilotos da kart naquela época foi um pouco vexatório. Obviamente que o Nigel Mansell era um piloto acima da média, muito divertido de se assistir correr, pouco afobado, tudo bem, mas não dá para se tirar o mérito dele. Segundo, faltou de repente para as outras equipes o cuidado que a Newman Haas teve. Eles fizeram investimentos muito altos por causa do Nigel Mansell. Os patrocinadores quase que duplicaram a cota, que já não era muito baixa, pelo contrário, para ter o britânico ali, ainda mais um britânico, então campeão do mundo. Em 1993 também é importante considerar que a temporada da Fórmula Indy foi tão chocante em relação ao mundo por causa dessa movimentação. 3, 2, não tá uma merda, vamos lá. 3, 2. Além de todo o impacto que a temporada de 1993 trouxe para a kart no mundo inteiro, é importante considerar um aspecto. A Kart Inc., que era a companhia que geria o campeonato, se oficializou em fazer uma proposta para comprar a Fórmula 1. A gente já falou isso aqui várias vezes, o Wendell Craig já falou isso aqui pra gente, e isso está nos nossos documentários. Eu convido vocês a visitar na nossa playlist a temporada 2021, que está lá no IndyCast Brasil. Então eu posso dizer para você uma coisa, foi um crescimento absurdo, louco. A Honda investindo forte, com muito sufoco. A Penske alinhando cada vez mais com a Ilmor, já que a Chevrolet já estava sinalizando que estava saindo do campeonato. A Ford com um motor absurdamente bravo. A Lola fazendo aquele trabalho de um carro certo. E Nigel Mansell tendo aí um apoio de Mario Andretti, fazendo com que ele se tornasse o dono daquela temporada. Basicamente a temporada ficou dividida entre as vitórias desses pilotos que eu falei, Al Unser Jr., Danny Sullivan, Mario Andretti e Nigel Mansell pela Lola. Emerson Fittipaldi venceu as 500 milhas de Indianápolis, e Paul Tracy, que foi, na minha opinião, uma das grandes e poderosas surpresas. Poderia ter feito mais se não fosse tão trapalhão, mas também vamos pensar que foi o ano de estreia dele, era muita pressão em cima e era uma questão que ele poderia fazer melhor. Mas é importante considerar que foi uma das grandes temporadas da kart. Isso aí ninguém pode falar. Para o ano seguinte já viriam muitas promessas, a Honda desenvolvendo um motor de uma forma muito forte, usando as estruturas da Fórmula 1, a Reiner chegando, e a Reiner já forte também, tradicional, conhecido construtor mundial, e o que a gente veria ainda, como seria Nigel Mansell no próximo ano. Valeu? Gente, recado rápido, IndyCast Brasil é isso na quarta-feira. Obrigado pela atenção. Valeu? Valeu, pessoal. Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais, mais uma super quarta, lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir, e para os que estão chegando para a Índia agora entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E, na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.